melhorar o tratamento para fibromialgia, uma doença que causa um transtorno, uma dor enorme, a gente sabe aí, né, que é difícil, mas a gente que entende pouco, nós que não somos da área da saúde, vamos ouvi-las e entender que situação é essa. Vamos abrindo a imagem do estúdio agora para as nossas duas convidadas. Primeiro a Gisele Cunha, que conversou aí com o nosso colega Jailson para agendar essa vinda aqui. Gisele, bem-vinda, obrigado pela companhia. Bom Pela dia. atenção. Bom dia. Bom dia, muito obrigada, né, por nos receber aqui. É uma satisfação muito grande estar na Hiper, né? 93 FM, Tubaronense. É isso aí, muito obrigado. Me perdoa, me fugiu a anotação do seu nome ontem. Bruna Souza, né? Isso. Bruna Souza, bem-vinda, Bruna. Obrigado pela visita aqui, bom dia. Eu que agradeço, bom dia. Bom dia. Bom, vocês, Gisele, antes da gente falar exatamente da causa, só para entender, vocês fazem parte de uma comissão, é um grupo, Então, a Gisele e a Bruna são amigas, enfim, como é que vocês se uniram para batalhar por essa questão aí? então, na verdade, eu tenho 45 anos, né? E eu recebi o diagnóstico de fibromialgia aos 29 anos. Eu sou natural de Imaruim, Tá. né? Sou filha de pescadores. Ó, nossa colega Laís também, a Laís Rezende vem de Imaruí tomando conta daí, Pedro. Então, mas há 41 anos eu moro em Criciúma. Ah. E moro também agora há 1 ano e meio em Tubarão. Eu casei, né? E o meu marido é aqui de Tubarão, então a gente tem uma casa ali na Santo Antônio de Pádua, é o nome do bairro, né? Uhum. E aí eu sei que eu moro perto de um estádio. Do Ercilusa, ali no Santo Antônio. Exatamente. Como assim faz pouco tempo que eu moro aqui e por eu fazer o tratamento em Criciúma, né? Eu tenho uma casa lá, moro lá há 41 anos, mas eu me sinto agora entre Tubarão e Criciúma. Certo. A gente recebeu em 2021 uma lei, o número da lei é 18.162, isso do governador do estado, né? Tá. Que todos nós fibromialgicos temos direito a um tratamento. Uhum. Como a fibromialgia ela não tem cura, ela tem que ter um tratamento contínuo, né? Porque não existe cura, mas existe tratamento. Se a gente fizer um tratamento, a gente tem uma qualidade de vida. Porque eu acho que isso é o dever do Estado, né? E do município. E também do governo federal. Proteger a gente, né? Cuidar da gente, né? Cuidar da saúde pública. A gente paga imposto. E aí eu quero saber, tanto imposto que a gente paga, por que eu ainda tenho que pagar uma consulta por não ter isso no município? Bom, Sabe? a fibromialgia, estava olhando aqui a especificação do Google aqui, para quem não conhece, para quem não entende, eu admito que não tenho pouquíssimo conhecimento na área, é uma doença reumatológica que afeta a musculatura, Exatamente. Causando dor. Dor constante. É isso que eu ia te questionar. Tu falou que é uma dor, não tem cura Não. a fibromialgia. Essa dor, de fato, é diária, é constante? É uma ou dor ela apresenta difusa. picos? Como é que funciona isso? Então, o que acontece? A gente passa por dores todos os dias, 24 horas. Porém, existem os momentos e os gatilhos de crises. Essas crises são terríveis. Eu digo assim, ó, o dia que talvez um profissional, um médico ali, ou né, alguém assim da saúde passar por isso e sentir as nossas crises de dor, porque eu vim de 4 tentativas de suicídio. Tu imagina uma dor pela dor. Tu imagina uma dor ser tão forte no teu corpo, uma dor tão forte, que tu não suporta mais conviver com ela. Tu imagina tu querer dormir e tu virar a noite toda para um lado e para o outro e a dor não te deixar dormir. E tu tá chapada de remédio. Imagina tu tá tomando morfina, tá tomando tramal. Eu já cheguei a fazer uso de 5 tramal por dia. Meu Deus. Isso fora os relaxantes muscular e fora a medicação da própria fibromialgia, que já é bem forte, né? A doloxetina, pregabalina, enfim, são tantos medicamentos que se for falar para ti... A lei que institui essa questão do tratamento, que tratamento é esse? Como é que funciona esse tratamento hospitalar que o paciente tem direito e que não está sendo muito bem empregado isso? Exatamente, é isso que eu quero falar. Em Criciúma, a gente tem, foi uma luta, sim, mas a gente conseguiu uma equipe multidisciplinar. Porque a gente não consegue tratar só com reumatologista. A gente precisa de um nutricionista, né? Porque ela é uma doença inflamatória, então tem que saber quais os alimentos que pode comer. Tem que ter um tratamento com nutricionista, com psicólogo, com fisioterapia. Não pode parar a fisioterapia. Acupuntura, pilates, piscina, porque muitas não conseguem fazer exercício físico, algum tipo de exercício com impactos, né?
Então, pode ser na piscina. É um conjunto de profissionais. Outra coisa, o dentista é muito importante. A gente tem bruxismo e a TM, ela é muito comprometida, né? Ela pega toda a musculatura do rosto também. Todo nervo. Paciente de fibromialgia vai ter bruxismo. Olha, eu hoje eu não conheço um que não tenha. Ou se não tenha, vai ter. Porque eu não tenho quase abertura na boca. Eu já perdi 5 dentes. Porque vai amolecendo e assim, tranca tudo, né? Vai quebrando os dentes. E tu não sente. Né? Tem a síndrome da perna quieta, tu fica o tempo todo balançando a tua perna, tu também não sente. Só que isso ainda piora à noite. Piora à noite, porque tu fica ali tremendo, o teu corpo não relaxa. E a dor não faz o teu corpo relaxar. Então, tu imagina, eu sempre falo, né? O ano passado, tava todo mundo lá em casa, trabalhei o dia todo preparando a ceia de Natal. Tu imagina a família toda, netos, tudo lá. O pessoal almoçou, jantou, né? Eu mal consegui jantar por causa da dor, tive que ficar o tempo todo disfarçando a minha dor. Aí entrei numa crise, porque eu estava muito tensa, né? Tentando disfarçar a dor. Passei a meia-noite dentro do hospital, saí 5 horas da manhã para tomar medicamentos na veia para tentar suportar a dor. Então é muito triste, tu não tem ano novo, tu não tem Natal, tu não tem Páscoa, tu não tem feriado, sabe? Tu tem dor todos os dias da tua vida e sem um tratamento. Ô Bruna, e esse... Com o tratamento adequado, com essa equipe multidisciplinar que a Gisele comentou, de fato ameniza a dor? É possível ter mais qualidade de vida? O paciente consegue ter uma independência dos movimentos, digamos assim, tudo, não? Sim. Ela falou ali em respeito a Criciúma, né? Que daí ela mora lá porque aqui ela não encontrou e não vai encontrar. O atendimento. Eu tô há 2 anos com o diagnóstico, tô na fila da acupuntura desde dezembro. Não consigo, vou no posto todos os dias perguntar, se torna chato, né? A gente se torna chato, porque eu preciso disso, eu preciso da acupuntura que está lá sendo fornecida, né? Dizem, né, que está sendo fornecida. Se está fornecida, por que eu estou desde dezembro? Fui na Secretaria de Saúde, 3 semanas, não encontrei ninguém. Na 4ª semana, encontrei uma mocinha lá, conversei com ela, expliquei. Aí ela relatou que tem o caderninho do não urgente e do urgente. Eu estou no urgente. Eu estou no urgente desde dezembro. Aí eu vou esperar o quê? Eu estou esperando a fisioterapia e a acupuntura, né? Aí a menina do posto diz, para te entrar na fisioterapia, né? Tu tem que fazer uns exames. Como que eu vou fazer uns exames? Né? São todos caros. Sim. E a gente não tem dinheiro para isso. Tem que fazer exame, não é te encaminhar o exame, não? Não, a gente tem que fazer fora. Ela disse assim, tu faz uma ressonância, faz uns exames, porque no posto não tem, eles não dão, né? Pra gente ver se consegue te botar na fila mais rápido. Não, eu não vou fazer, porque eu não tenho condições agora, eu não tô trabalhando para isso. E assim, é fornecido, eu tô pagando imposto, né? Tá ali, veio a verba para aquilo ali. E cadê? Aí fui questionar essa semana sobre a nutricionista que a gente tem direito. Eu ouvi da menina do posto assim, olha, nem tenta, porque tu não vai conseguir. Aí desanima, né? Para te conseguir um psicólogo, tu tem que agendar 1 mês para te ser chamado 4 ou 5 meses depois. Para te chegar lá, o psiquiatra dizer assim para ti, rápido, vamos rápido, porque eu tenho mais 10 pacientes para atender. Tu sai dali como? Frustrada, né? Aí o que acontece? Tu tem aqueles momentos de crise, a gente fica impossibilitada de tudo, o corpo dói. E assim, ninguém sabe, mas passa os momentos de suicida na tua cabeça. Imagina. Né? Porque tu tem tudo aquilo ali. Por que não está sendo fornecido? Eu não quero, por favor, não me entenda, não é fazer piada, de verdade. Mas é relatar algo assim. Eu tive uma crise de dor de dente, aquela coisa de dente inchado, num sábado. E eu disse, não, vou esperar até segunda, porque é sábado, né? No domingo eu liguei chorando pro meu dentista, Dr. Wagner, secretário de saúde de Capivari. Liguei chorando pro Wagner, eu não sei mais o que fazer. E ele foi me atender. Eu imagino isso constantemente. Quer dizer, eu tive ali um dia, 2, e já surtei, já pirei com a dor, eu já estava enfiando coisa para ver se estourava, né? Tava me machucando para ver se conseguia aliviar e parar a dor. Eu imagino o desespero da pessoa viver constantemente com uma dor que te bloqueia, que te imobiliza. Te tira completamente a capacidade de raciocínio lógico, né? Tu só pensa na dor. E ela não tem cura, né?
Ela não tem cura. E assim, é uma montanha-russa, né? Tem dias que tu tá bem, dias piores. Daí, como que a gente vai ficar... a gente não tem tempo, assim, porque eu tenho 2 filhos, né? Eu não posso pegar no colo muito tempo. Até o tu cá, sabe? Até o tu encostar. Que idade tem seus filhos, Bruna? Um tem 7 e a outra tem 1 ano e 6 meses. Nossa Senhora. Aí é complicado, porque querem um colo, querem tocar, Imagina. né? Aí eu digo pro meu menino, não bota a mão em mim dele. Dele diz, porque aquilo ali, colocou a mão, o corpo inteiro dói. Tudo dói. Quanto tempo de diagnóstico? Eu tenho 2 anos já. 2 anos de diagnóstico. Quanto tempo, Gisele, você de Eu, diagnóstico? 27 anos. Já há 27 anos? Que eu sei que eu tenho uns 27 anos. Porém, o diagnóstico, ele veio bem tardio. Porque qual é a nossa luta? A nossa luta é de ter um diagnóstico precoce. Porque se tu começa a tratar a doença do início, tu tem uma qualidade de vida melhor. Porém, se tu tem um diagnóstico muito tardio, né? Porque assim, eu sinto as minhas dores desde os 14 anos. Eu tive diagnóstico com 29 anos. E aí eu tive a negação da doença. Porque assim, ninguém te explica o que é viver com fibromialgia. Só diz assim, tu tem fibromialgia, o teu diagnóstico é assim, tu vai no reumatologista, porque é o único que te dá o diagnóstico. E o reumatologista diz, tu tem fibromialgia, tu vai tomar essas medicação e tu vai ter que ter um psicólogo, um acompanhamento com um psicólogo e fazer exercício físico. Tu imagina que isso aí já é um tratamento que tu vai melhorar. Ninguém te falou que tu vai viver com isso uma vida inteira de dor todos os dias. Tu imagina que a tua vida vai ser fácil. Ninguém diz o que tu vai passar todos os dias, entende? Ninguém te vem assim e te coloca, olha, vai ser assim, assim, a realidade. Já tem um erro na apresentação do diagnóstico. Exatamente. Né? Meninas, eu preciso entender um detalhe. Vocês têm algum tipo de associação, de controle para saber quantas pessoas... estamos falando de um público aqui na região de Tubarão, não é? De quantas pessoas aí que precisam desse tratamento? Tentei, eu já teve até aqui no postinho meu de saúde, né? Que é do bairro Santo Antônio. Conversei com a minha agente comunitária, que não tem o levantamento. O que é que acontece aqui em Tubarão? Aqui em Tubarão, as pessoas fazem tudo particular. A maioria ou tem plano de saúde ou tem que pagar porque o SUS não fornece. Como elas não passam pelo SUS, elas não estão registradas e cadastradas na Secretaria de Saúde. Então, é o mínimo que tem lá, sabe? Então, em Criciúma, a gente sabe que tem 6 mil pessoas. 6 mil. A gente são em 220 mil, acho, se não me engano, ou 217 mil habitantes. São 6 mil. No Brasil, a gente é 4 milhões de pessoas com fibromialgia. Então, a estimativa ali é de 2%, 2,5% da população. No mundo são 2%. A gente tem 2%. Por esse cálculo, a gente deve ter esse número aqui em Tubarão, né? Pelo número que eles passaram. E assim, vem dentro daquele processo... Desculpa, só para, né, Nilton, estimativa de mais ou menos 2 a 3 mil pessoas. 2 a 3 mil pessoas pelas estimativas que ela passou aqui, né? Se no mundo é 2%... E é uma cidade polo, então imagina que Capivari, Imbituba, Jaguaruna, todos dependam desse tratamento. Exatamente. E aí vai ao encontro de alguma... Assim, tem coisa que eu chamo de caça-voto, caça-clique, né? Um falso interesse dos políticos. Então, eu vou citar aqui Tubarão, porque é o caso que está sendo relatado, né? Mas em Tubarão foi decretada o decreto número 6421/2022, uma lei de autoria da vereadora Luciane Tokarski, né? Ela foi colocada em vigência, né, o texto no Diário Oficial no dia 15 de março de 2022, do ano passado, né? Eu vou ler um trechinho aqui dessa lei. O presidente da Câmara Municipal de Tubarão, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas e conforme o disposto do 6º artigo 37, faz valer a todos os habitantes desse município que a Câmara de Vereadores aprovou a lei da seguinte forma: ficam as empresas públicas, empresas concessionárias e permissionárias dos serviços públicos obrigado a dispensar durante todo o horário de expediente atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia. Parágrafo único. As empresas privadas que recebam pagamentos de contas e bancos deverão incluir as pessoas com fibromialgia nas filas destinadas aos deficientes e atendimentos especiais. Artigo 2. Os portadores de fibromialgia deverão ser incluídos em programas e projetos já existentes ou que venham a ser criados para atendimento médico
especializado, atendimento psicológico, dentre outros, que visem dar qualidade de vida a essas pessoas. Artigo 3º. Para os fins dessa lei, o Poder Executivo poderá estabelecer parceria e integração com empresas privadas, organizações de sociedade civil sem fins lucrativos, de assistência a portadores de fibromialgia legalmente constituídos. Então, quer dizer, foi feita uma lei pela vereadora. Agora, não adianta fazer uma lei por fazer. Né? O que a gente fala, já existe a lei estadual, já existe uma determinação que vem de cima para baixo, fizeram uma outra para caçar like, caçar voto e não brigar por ela não adianta nada. Né? Aí é uma lei inócua. Nós estamos falando aqui de uma vereadora que é da base governista, nós estamos falando de uma vereadora que tem abertura do governo, não adianta nada criar lei, como a vereadora Lu Tokarski fez, e daí secretaria, e daí Fundação de Saúde? Um ano já. A gente está falando de um ano da lei, e ao que parece, pelos relatos aqui das portadoras dessa síndrome, o negócio não está andando na nossa cidade, né? Então, quando a gente faz essas críticas à Casa Legislativa, aos vereadores, aos políticos em geral, é justamente para isso. Nós estamos falando de uma comunidade que deve ter aí de 2 a 3 mil pessoas na cidade que simplesmente não está sendo assistida. Né? Então, fica o espaço. Inclusive, eu tenho já há umas 2 semanas uma agenda aí com o Dyson para ele vir aqui ao vivo no nosso programa e nós vamos, a gente vai abordar esse tema, né, já que não tem funcionado aqui na nossa cidade, Rafael Bica. É preocupante, é triste, é engraçado, né? Como eu não tenho, minha família não tem, nenhum amigo próximo meu tem, a gente foge a dimensão, assim, do quantas pessoas. Quando a gente fala em 2%, que a gente falou em 2, 3 mil pessoas, mas isso é só Tubarão. Eu imagino que se Tubarão está com dificuldade de implantar, Jaguaruna, Capivari, 13 de maio, vai ter ainda... Então nós vamos ter que falar de região da Amurel, e aí nós vamos para 400 mil pessoas, o público geral, já estamos chegando a 8, 10 mil pessoas com fibromialgia na região da Amurel. Muito possivelmente, tu disseste, né, Gisele, que tem um bom número que vai para o particular. Exatamente, aqui em Tubarão sim. Mas dessas 8 mil pessoas da Amurel, eu imagino que tu vai ter aí tranquilamente 2 mil pessoas que não tem condição de ir para o particular, que depende, e como tu bem disseste... Não tem. Bruna, nós pagamos imposto, Uhum. né? Existe a lei, todo mundo paga imposto, é direito conquistado. E assim, muitas dessas pessoas não sabem dessas leis e disso que a gente tem, né? E assim, é chato, é triste tu ir num posto de saúde e elas não te atenderem bem. Tu ir lá na Secretaria de Saúde, né? E não ter ninguém para te atender. É só pela manhã. Só pela manhã. À tarde tu não pode ir porque não tem ninguém para te atender. Só de manhã. Eu fui 3, 4 semanas. Tá, mas assim, eu digo isso porque, assim, tem familiares, tem amigos, tá? Qual o setor que tu não foi atendido? Porque a secretaria tá aberta durante todo o dia. Tá? Qual foi o setor, qual foi o período do dia que tu foi e não quiseram te atender, até pra gente cobrar também? Foi da saúde mesmo, ali na policlínica. Não tem ali em cima? A secretária até me reconhecia direto. Sim. Porque eu ia e não tinha um êxito. Não tinha um atendimento. Ela disse assim ainda pra mim, ela foi tão boazinha que ela chegou a dizer assim, eu vou te ligar. É que assim, só pra explicar, então, tinha um atendimento, mas não tinha um atendimento especializado pra vocês, é isso? Isso. A moça te atendeu? Não, só eu achei que não tinha ninguém. Não, tá? só a secretária que me atendeu. Não tinha um atendimento específico para o caso de fibromialgia. Nesse caso. Isso, eu fui lá perguntar o porquê da demora da minha fibromialgia, sendo que eu tenho direito, sendo que ano passado eu tive umas consultas e esse ano eu já não tenho mais nada. Sim, entendi. Aí eu quero saber o motivo por que tá demorando a fisioterapia. 3, 4 meses. Daí, que a gente tem um tratamento contínuo, a nossa dor é contínua. Quando a gente para um tratamento, a gente regride, a gente volta para estaca zero. E a gente entra em crises. Eu vou te falar o que aconteceu comigo, a minha experiência. Eu estive agora, no mês passado, no hospital aqui no pronto-socorro. Eu entrei com dor, você imagina, uma dor... A dor do rim, né? Eu não sabia que era, né? Eu cheguei lá com uma dor abdominal, eu me identifiquei, aqui tem o cordão. Esse cordão é uma lei já, né? E ele é de doenças ocultas, os girassóis, né? Aqui eu tenho a carteirinha de fibromialgia, tá aqui o número da lei e tal, né? E o que aqui acontece? Eu me identifiquei. Ela perguntou, você tem algum tipo de doença? Né? Que eles perguntam na hora de fazer a ficha. Sim, eu tenho fibromialgia.
Então, a minha dor já é mais intensa do que a outra. Tu imagina, eu cheguei lá com muita dor, gente, e a dor foi só aumentando. E aí, como tu já tem fibromialgia e a dor já irradia o corpo todo, eu já estava com uma dor extrema. Aí eu fiquei 5 horas numa cadeira de plástico. Não é nem com essa almofadinha, é uma cadeira de plástico no corredor. O corredor parecia uma cena de guerra. Estava cheio, lotado, muita gente estava tomando até sangue no meio do corredor, com soro, um de soro, outro de sangue e tal. E eu fiquei apavorada com aquilo, porque tinha pessoas, não tinha maca, não tinha uma maca para te deitar, não tinha nada. E eu fiquei 5 horas. Aí chegou uma menina que disse que estava com cólica abdominal, ela disse que estava com a menstruação atrasada, não sei o que era, e ela passou na minha frente. Eu 5 horas esperando essa menina, devia ter uns 19, 20 anos, passou na minha frente. E eu já estava verde. Tu imagina aquela coisa assim que tu começa a ficar verde? Comecei a vomitar, porque a dor é tão forte que comecei a vomitar. Fui para casa, era meia-noite. Frio, estava bem frio naquele dia, fui para casa meia-noite, me entupi de mais remédio, mais morfina, o que eu tinha em casa eu tomei. Voltei no outro dia, 10 horas da manhã, já não aguentava mais. Começou a apanhar as pernas. Eu cheguei de cócoras. Sabe o que é uma pessoa chegar de cócoras? Não tinha uma cadeira de roda para me pegar. Aí eu cheguei, assim, a dor foi tão forte que eu comecei a vomitar. Aí eu fiquei de bunda para cima, de croca, de bunda para cima, porque não conseguia ficar sentada. E aí eu fui ficando ruim. Meu marido viu que eu ia desmaiar. Pegou, me colocou dentro do carro, assim, vamos para Criciúma, que aqui eu não vou ter atendimento de novo, no segundo dia consecutivo. Cheguei em Criciúma, já me pegaram com a cadeira de roda lá no carro, na rua, me colocaram dentro do consultório na hora, fizeram o exame, era uma infecção urinária que estava no rim, a bactéria subiu para o rim. Eu poderia ter morrido, meu rim poderia ter parado. Eu ia dizer isso. Né? Sendo que o nosso amigo que estava ali, que era conhecido do meu marido, 3 dias depois morreu. Ele chegou lá, disse que era uma medicação que era ampicilina, amoxicilina, não sei, que ele tinha dado alergia. 3 dias depois a gente veio no WhatsApp que ele tinha morrido, falecido. Eu imagino, se eu não fui atendida, eu poderia ter morrido ali. Imagina essas pessoas. Não quer dizer que porque eu tenho a fibromialgia que eu não tenho outras patologias. Entende? Então já é um descaso quando tu diz que tu tem fibromialgia. As pessoas zombam da tua cara. Eles acham que não é nada. Sabe? Eu não estou, né, para defender ninguém, mas no nível que tu falou de superlotação, de não ter uma cadeira de rodas, de tu ficar numa cadeira plástica, eu imagino que tu deve ter visto nos corredores ali coisa horrível. de atendimento. Isso é superlotação. O hospital seguidamente tem divulgado informes de estão superlotados, né? Vão ter que mandar para outras unidades porque não tem mais capacidade. O Niltinho abriu hoje um dos blocos do jornal falando disso, de que a nossa saúde, lamentavelmente, está caótica. E a gente está, enfim, né, diante de situações que vão acontecer erros de atendimento. Não tem como não ter. Uma coisa é um dia estar superlotado, outra coisa é tu estar constantemente em superlotação. Vai acontecer erro de atendimento. Faz 1 ano e meio que eu estou aqui, a segunda vez que eu preciso, que eu só vou no hospital quando eu estou em crise mesmo, em crise de dor. Aí a outra vez, quando eu fui lá assim, tu está em crise de ansiedade. Claro que eu vou estar em crise de ansiedade. Imagina. Eu estou com dor no extremo, se tu botar o grau, né, que a gente tem uma régua de dor ali, o meu já está no 10, passou, eu acho. E então tu imagina, tu está numa crise forte, tu não vai ter ansiedade com a tua dor? Meninas, nós vamos registrar, mandei já para a assessoria, o Niltinho também vai, com certeza nós vamos ficar em contato essa semana. A gente volta a conversar com vocês e fica... Não sei se vocês querem deixar algum contato, caso alguém queira. Eu queria deixar o contato, sim. Eu gostaria de deixar o meu contato, porque a gente tem um grupo de mulheres aqui, a gente tem um grupo do WhatsApp de mulheres com fibromialgia. Né? São as mulheres de fibra, onde a gente vai procurar os nossos recursos próprios. Se a gente não conseguir, a gente vai em Câmara de Vereadores, a gente vai se acudir a poeira. A gente vai fazer muito barulho aqui em Tubarão para reivindicar os nossos direitos. Claro. Então, gostaria de deixar o meu contato para quem estiver nos ouvindo, né? E quiser entrar nesse grupo e nessa luta com a gente está junto. Já que a gente não consegue esses dados, esses números dentro da Secretaria de Saúde, eu gostaria que as pessoas entrassem em contato comigo para a gente começar a levantar quantas pessoas tem aqui no município com fibromialgia. E pode ser o pessoal da região toda, né? Exatamente. E às vezes criar algum tipo de associação, algum tipo de liga, algum tipo, né, de grupo com pessoa jurídica. A gente é a Associação Girassóis, né? Que a gente tem esse levantamento, somos muito organizada, mas aqui a gente quer levantar a bandeira também, porque a gente tem associações já em vários outros municípios, que a gente ajuda a formar, que são essas mulheres, né, de fibromialgia. Então, eu gostaria de deixar o meu contato. Posso deixar? Desculpa, adorei o nome do grupo Mulheres de Fibra. Eu coloquei agora que Mulheres de Fibra, mas nosso grupo se chama Girassóis, porque não é por causa do cordão.
É porque quando a gente se encontrou no grupo de uma rede social, a gente estava com tentativas de suicídio. Isso eu estou falando sobre Criciúma, né? E aí a gente encontrou várias mulheres, na verdade, na época não era tudo de Criciúma, era de Cocal, da região toda aqui, né? E aí a gente fomos luz uma na vida da outra, porque a gente estava na escuridão, sabe? A gente não tinha expectativa de vida. E quando a gente se encontrou, vamos arrumar um significado para o nosso grupo, para a gente colocar o nome, e aí veio Girassóis, porque o girassol ele tem um significado e é um voltado para o outro, né? Um aquece o outro, na falta do sol. Exatamente, então foi por isso que a gente abriu a associação. E aí, por coincidência, veio o cordão Girassóis das doenças ocultas. E aí eles às vezes perguntam, mas por que girassóis, né? Mas assim, eu acho que uma coisa já vem iluminada por Deus. Fizeram o cordão bem para nós. Passa o contato aí, Gisele, quem quiser o meu falar número contigo. é 999 Tá. 20 1083. 999 20 1083. Se você de repente está ouvindo no carro, tá, não pegou, não tem problema. Entre em contato conosco aqui na Hiper, o número da Gisele está conosco. A gente repassa para você e não é para brigar com ninguém, mas é para conquistar um direito. Aliás, já foi conquistado eu acho né? que é isso. É o mais difícil que era fazer a lei, aprovar, já foi. É cumprir Agora a lei. É cumprir a lei, é correr atrás aí de... se está faltando verba, beleza, vamos ver quem pode mandar essa verba. Mas a gente não pode ficar assistindo a isso parado. Somos sociedade, temos que nos importar um com os outros. Então, se você puder contribuir de alguma maneira, anota o telefone da Gisele e passa aí. Dinheiro tem, né, Bica? Dinheiro tem, a gente sabe que eles esbanjam aí com tantas coisas. Então, é um atendimento que é para lá de necessário para essas mulheres de fibra, como são reconhecidas. Um abraço aqui para Jussara Patrício, bom dia, Gisele, Bruna, muito bom depoimento sobre fibromialgia. Sara, Estefânia, Zapelin, não somos insensíveis, precisamos de um tratamento, não somos invisíveis, perdão. Precisamos de um tratamento adequado para ter qualidade de vida. Muito obrigado a todos, não tem como a gente colocar todos, estamos bem atrasados, estouramos bastante o nosso tempo. Muito obrigado às duas, Gisele e Bruna. A gente tem aí já, como eu disse, aí uma entrevista agendada, né, pré-agendada com o Dyson, possivelmente para essa semana nós vamos cobrá-lo, né, dele esse atendimento, porque de fato é desumano o que está acontecendo com o pessoal que tem essa síndrome. Muito obrigado pela participação de vocês.